Jesus é o Senhor, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal aqui da nossa igreja, Igreja no Gama. É com muito prazer que mais uma vez nós vamos compartilhar com você uma série de mensagens baseada neste livro, O Viver Cristão nos Tempos Finais. É um livro escrito pelo nosso irmão Miguel Mar, aqui da nossa igreja, do nosso ministério, e o autor ele tem com a intenção, ao escrever este livro, provocar nos seus leitores, em mim e em você, uma reação, causar em nós um desejo de poder dar uma resposta positiva àquilo que Deus tem falado com o seu povo. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que fala. O nosso Deus ele não é um Deus mudo. Louvado seja o Senhor. Nosso Deus é um Deus que fala, e o seu falar foi registrado em livros. E esses livros foram colocados em um único livro chamado a Bíblia. Então, o falar que nós necessitamos da parte de Deus, que nós precisamos conhecer acerca de Deus, acerca de nós, de mim, de você, está registrado nas páginas da Bíblia. E hoje nós vamos compartilhar com você o primeiro capítulo deste livro. Mas antes disso, eu queria pedir para você que você se inscrevesse no nosso canal. Isso é muito importante para nós. Se inscreva aí, acione o sininho e coloque lá a notificação todas, porque todas as vezes que nós estivermos lançando um novo vídeo, você vai ser notificado pelo YouTube. Então, nos ajude também na divulgação dessas palavras. Esperamos que Deus possa falar através de nós, manifestar aí o seu desejo, a sua vontade, para aqueles que o amam. E todos os que amam o Senhor, amam também a Bíblia. Assim tem que ser, as duas coisas têm que andar juntas. Eu tenho que amar a Deus e também amar a sua palavra, ou seja, eu tenho que estar disposto a fazer aquilo que Ele registrou, deixou de conhecimento para mim e para você, para que nós possamos praticar. Hoje o que eu quero destacar em especial, nessa primeira comunhão que nós vamos ter hoje, será uma comunhão que ela vai ser a primeira, e de hoje as próximas serão 8. Então eu estou falando da primeira aqui, e depois haverá mais 7 mensagens, mais uma série de mensagens que outros irmãos vão vir aqui para poder compartilhar conosco o conteúdo deste livro, para poder nos ajudar a como poder realmente ter um viver nesses tempos atuais. Sempre quando nós temos conhecimento de coisas acontecerem na nossa sociedade, coisas trágicas, coisas que trazem uma mobilização muitas vezes global, mundial, nós temos sempre aquela fala de que o Senhor está voltando. E isso move muitas vezes o nosso linguajar. Como agora esses dias estamos vivendo essa pandemia desse corona, desse Covid-19, isso tem realmente feito nos considerar bastante muitas coisas. Ouvimos muitas pessoas falarem que a origem desse vírus é China, é o diabo, é Deus, né? Os três têm a sua participação, mas nós acabamos discutindo muito dessas coisas. Mas a nossa intenção não é discutir os acontecimentos, mas o que esses acontecimentos representam, o que eles impactam na minha e na sua vida. Eu acredito que isso é de muita relevância, porque não é suficiente nós sabermos todo o conteúdo dos acontecimentos dos últimos dias, nos informarmos desses acontecimentos, mas sendo que o que está em jogo aqui, na verdade, é como nós estamos vivendo. Qual o impacto desses acontecimentos nas nossas vidas? E queria chamar a sua atenção para algumas pessoas, alguns personagens que foram alvos do falar de Deus, que foram registrados na Bíblia, e como essas pessoas reagiram ao falar de Deus. Deus ele tem sempre falado, e ele fez questão de registrar o seu falar, usando homens para poder registrar o seu falar. Aquilo que ele quer, o desejo do seu coração. Nós vemos desde o princípio, na criação de Adão, Deus falando com ele. Deus ele deu uma ordem para Adão, não foi uma sugestão, não foi uma opção para Adão, foi uma ordem bem clara, bem direta, dizendo a Adão que ele devia cultivar e guardar o jardim, no qual ele havia sido colocado. Aqui nós não precisamos de nenhum tipo de interpretação, nenhum tipo de exegese, de hermenêutica, nós entendemos claramente o que isso está querendo dizer. Ele tinha que cultivar tudo que a vida tinha que ser cultivada. A vida naquele lugar tinha que crescer, tinha que estar bem forte, tinha que estar bem intensa. A vida tinha que estar viva. A vida tinha que estar viva.
Então essa foi a palavra de Deus para Adão. E Adão, ele fez isto. Ele guardou e cultivou até um certo ponto. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. E outra pessoa a quem Deus também falou, dirigiu a sua palavra, foi para Abraão. Você deve se lembrar bem que ele estava numa cidade chamada Ur dos Caldeus, lá na casa dos seus pais. Provavelmente ele devia ter uma pequena empresa lá de fabricação de ídolos. E Deus, em meio a todo aquele contexto, Deus chama Abraão para que ele saia da sua terra e vá para uma terra que ele não conhecia, a terra que Deus iria mostrar para ele ao longo do caminho, ao longo da sua jornada. Ou seja, Deus dirigiu uma palavra para Abraão, dizendo: Abraão, sai da sua terra. Aqui também nós vemos claramente, não há necessidade aqui de uma hermenêutica para isto. Ele estava em uma terra e Deus disse para que ele saísse daquele ponto onde ele estava e fosse para um outro ponto que Deus lhe mostraria. Então veja que o falar de Deus é um falar muito claro naquilo que é essencial, naquilo que nós estamos necessitando para fazer a vontade dele. E um outro personagem que quero compartilhar ainda é Noé. Noé, devido àquela condição daquela sociedade que havia abandonado completamente a adoração a Deus e tinham criado outros deuses, formado outras culturas a parte de Deus, Deus fala para Noé que Noé deveria construir uma arca. Aqui também a mesma coisa, nós vemos um falar direto e bastante claro de Deus para Noé. Agora, meu querido irmão, como é que nós reagimos? Como é que eles reagiram? Todos eles. E aqui o que está em jogo, o ponto é, aqui não é se eles tiveram sucesso ou fracasso, se eles foram populares ou impopulares. O ponto é como eles reagiram, como eles responderam a esse falar de Deus. É isso que nós queremos tocar hoje nessa nossa série de mensagens. É isso que nós queremos abordar, a nossa reação. Primeiro capítulo deste livro que eu apresentei para você aqui agora, que nós vamos falar dessa série de mensagens, a intenção é essa provocação. Como você e eu temos reagido à palavra de Deus. Vimos que Deus ele fala de uma maneira muito clara quando é algo que nós precisamos fazer. E nós muitas vezes sabemos o que nós temos que fazer. Não é somente estudarmos todos a ciência de interpretação da Escritura. Conhecer todas as fontes originais, etc, etc, etc. Mas é como isso afeta as nossas vidas. Como isso está mudando a nossa maneira de pensar. Como isso está mudando a nossa maneira de nos relacionar com Deus. Como isso está mudando a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas à nossa volta. Esta é a provocação que nós queremos ter nesse dia, nessa noite. Não sei qual hora que você vai ver esse vídeo, mas enfim. O ponto é, como você e eu temos reagido? Qual tem sido a nossa resposta em relação ao falar do Senhor? Oh, Senhor Jesus, como você tem reagido? Vamos dar uma olhadinha agora no Novo Testamento. Lembra de Apocalipse? Nós estamos aí falando desse contexto dos tempos dos finais, o enfoque do livro, é o viver cristão nos tempos finais. Nesses tempos que antecedem a volta gloriosa do nosso amado Senhor. Como é que Ele vai nos encontrar? Qual vai ser a resposta que nós estamos dando para aquilo que Ele está nos falando, que é muito claro, que é muito nítido nesses dias para nós? Lembra Apocalipse capítulo 22, lá no versículo 12, lá ele dá uma palavra, uma declaração incrível. O Senhor está falando a João que Ele vem sem demora. Vamos ler lá. Me acompanha aqui na leitura, por gentileza, Apocalipse 22, aqui o último livro da Bíblia, que ele não fala não somente de catástrofes, viu? Aqui falam de coisas maravilhosas, um livro cheio de esperança. Apocalipse capítulo 22, versículo 12, diz o seguinte: e eis que venho sem demora. Que declaração! Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir, para recompensar a cada um segundo as suas obras, ou segundo o seu viver, que é o que nos interessa. É como essa declaração afeta a mim e a você. Sabemos que Ele vai voltar, nós sabemos. Nós temos algum conhecimento.
As catástrofes aí naturais nos dizem isso. As catástrofes sociais nos dizem isso. Algo está dentro de nós, também está declarando que Ele está voltando. Mas como nós respondemos a isso? Qual tem sido a minha e a sua atitude? Isso que nós queremos ver. Esperamos que a atitude de cada um de nós, minha e sua, seja como no versículo 17, quando ele diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aleluia. Então eles, ao ouvirem que o Senhor vinha sem demora, a resposta que eles dão, o Espírito e a noiva, é: vem. Vem. Essa é a atitude. Venha. Nós estamos preparados, nós estamos nos ataviando para este momento. Nós não queremos perder tempo com tantas conversas, com tantas coisas inúteis. Nós queremos buscar aquilo que é o mais importante. Então, o autor do livro quer nos fazer essa provocação. Quer nos fazer medir. Se é possível fazermos a medida da nossa reação, da nossa resposta em relação à Escritura. Vamos usar aqui um termômetro. O termômetro, para medir, para aferir a nossa resposta. Se pudéssemos colocar em mim e você um termômetro, qual seria a temperatura da nossa reação? Seria fraca? Seria mediana? Ou seria forte? Como é que nós encaramos? Quando vimos a um culto, quando vimos a uma reunião da igreja, quando os crentes se reúnem, quando a palavra é ministrada, nós temos aquela reação: uau, que palavra bonita, que palavra bacana, bem argumentativa, chamou a minha atenção nisso, chamou a minha atenção naquilo. Mas diante de tudo que você ouve, como que você considera tudo isso? Como você medita, como você pondera no que isso vai afetar a minha vida, o que isso vai afetar meus relacionamentos, o que isso vai afetar os meus negócios, como hoje, coisas pendentes na minha vida, como é que tudo isso está sendo respondido por mim e por você? Porque Deus está falando, meu irmão. Deus continua falando. E Ele vai continuar falando. Ele não encerrou o seu falar. Deus, Ele espera que o seu povo esteja com os ouvidos atentos, para poder ouvir o que Ele tem para dizer. Nós, eu e você, temos que estar dispostos para isso. Mas, para que nós ouçamos adequadamente, nós temos que estar, porque é esse que o Pai procura hoje, os seus adoradores. Eu quero ler com você em João 4, versículo 20 a versículo 23. 23 e 24, na verdade. Lê aqui comigo, João 4. É um texto bem conhecido, um diálogo que Jesus tem com aquela mulher samaritana, e ela vai fazer para ele aquela pergunta de onde se deve adorar. Onde se deve adorar? É no monte? É no templo? Qual é o lugar que Deus vai se agradar que eu adore? Qual é o lugar que eu tenho que ir para que Deus me receba e eu tenha um momento de adoração a Ele? O ponto que não é um lugar físico. Vamos ler aqui em João capítulo 4, versículo 20 até o versículo 23. Veja bem: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, aleluia, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros, os autênticos, os genuínos adoradores, adorarão o Pai em espírito. Guarde bem isso. Adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura, que o Pai busca para seus adoradores. Deus, Ele está buscando nesses tempos finais adoradores autênticos, genuínos, que o adorem em espírito. Se você estiver no templo, adore no espírito. Se você estiver no monte, adore no espírito. O espírito nada mais é, meus irmãos e minhas irmãs, do que não andar de acordo com nossos sentidos físicos, com aquilo que nós sentimos em nosso corpo físico, ou com o nosso olhar físico, ouvir com nossos ouvidos físicos, ou com o nosso coração físico. Aqui está uma adoração onde você usa o seu espírito, composto da sua alma, sua mente, vontade e emoção, mais uma parte da sua consciência que compõe o nosso espírito humano. É neste lugar que Deus procura os seus adoradores, que o adore em espírito e em verdade, que sejam dirigidos não pelo que eles sentem fisicamente, não pelas suas emoções, que você sabe que oscilam demais,
Não pela sua vontade, que muitas vezes você está com vontade de fazer, adorar o Senhor de joelho, você adora, um dia você está com vontade de ler a Bíblia, você lê. Mas o dia que você não está com vontade, você não faz nenhuma dessas coisas. Porque nós somos dirigidos pelos nossos sentidos físicos. Em João, no capítulo 3, versículo 8, fala que os que são nascidos do Espírito, eles são como o vento. Você ouve a sua voz, mas você não sabe para onde que ele vai, nem de onde ele vem. Assim são os que são nascidos do Espírito. Ou seja, nós não somos levados, não devemos ser levados, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, baseado em nossos sentimentos naturais. O nosso olhar para a Escritura Sagrada tem que ser esse olhar espiritual. O entendimento da Escritura, ele tem que ser uma aplicação espiritual na nossa vida. E afeta, obviamente, no nosso viver diário, nas nossas relações. Precisa afetar, precisa mover, precisa nos mexer. Porque esses personagens que eu citei anteriormente, toda vez que Deus falava com eles, era desconfortável. Era desconfortável para Adão ter que trabalhar, ter que exercer o cultivo, ter que exercer o guardar. E para Abraão a mesma coisa, sair de um lugar que ele já estava acostumado, que ele já estava tranquilo, estava com a sua vida já ajustada, e de repente Deus vem falar para ele sair de lá. Deus mexe conosco. Deus nos deixa desconfortáveis no seu falar. Quando nós ouvimos, por exemplo, que nós temos que perdoar alguém, como é que você se sente? O seu coração permanece o mesmo? A sua vida permanece a mesma? Ou nós começamos a argumentar com Deus sobre aquela pessoa? Senhor, mas tu sabe o que ela fez, tu sabe como é que eu me senti? Ou seja, está sempre levando em conta o que nós sentimos. O que nós temos que levar em consideração é como nós reagimos à palavra de Deus. Não é os meus sentimentos. O que devem nos governar não é o que eu sinto, não é o que você sente, e sim aquilo que a palavra nos diz. Esses homens, se você ler o capítulo em Hebreus 11, aqueles homens reagiram conforme a palavra que receberam. E ali é difícil receber aquelas coisas. Veja Moisés, sair daquele palácio no Egito, sair para um deserto, lidar com um povo que ele nem conhecia, que ele não tinha vivência. Era difícil. Então falar de Deus, irmãos, eles nos deixam desconfortáveis. Nós estamos muito acostumados com palavras muito confortáveis hoje. Deus está contigo. Não temas, Deus vai te abençoar. Essas palavras são muito confortáveis, mas quando Ele vem para poder cortar seriamente, meus irmãos, a nossa vida, de como você está vivendo, como você está tratando a tua mulher, como você está tratando os teus filhos, como você está tratando os teus pais, olha quantas coisas que nós precisamos levar em consideração. Deus diz para nós orarmos, nós não oramos, diz para nós pregarmos o evangelho, nós não pregamos, porque nós não estamos levando em conta o que nós sentimos. Nós precisamos exercitar o nosso espírito. Romanos capítulo 12, versículo 11, Paulo fala que sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Fervorosos, acesos, vivos para servir ao Senhor, interesse pelas coisas de Deus. Nós estamos muito mal acostumados, meus irmãos, nesses dias. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude a reagirmos espontaneamente, prontamente àquilo que Ele está nos falando. Deus diz, ore pelas pessoas. E o que nós fazemos? Permanecemos em silêncio. Não temos uma atitude. Será que nós estamos obedecendo a palavra de Deus? Será que nós estamos ouvindo a palavra de Deus? Será que o nosso espírito está sendo fervoroso ao ouvir a palavra de Deus? Lembre-se, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus está falando, meus irmãos. Deus continua falando, Ele vai insistir falando. Mas esperamos que eu e você possamos estar no nosso espírito. Possamos ouvir a palavra dEle no espírito. Somente assim nós vamos poder ter uma reação pronta. E meu irmão, então qual a dificuldade que nós temos? Por que eu não consigo reagir? Porque às vezes nós temos um problema no nosso coração. Às vezes nós ouvimos com incredulidade. Às vezes nós ouvimos com indiferença a palavra de Deus. Vamos ver aqui em Romanos, capítulo 10. Olha o que é que Paulo fala. Ele liga essas duas coisas, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui em Romanos, capítulo 10, versículos 8 e 9. Olha o que diz. Olha só. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Não é a palavra do sentimento que pregamos. Não é a palavra do que eu acho que pregamos. Não, é a palavra da fé que pregamos.
se com a tua boca, amém, confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Veja que Paulo está ligando a boca, aquilo que a boca fala, com o coração. Aqui é a boca espiritual, aquilo que nós declaramos, aquela resposta que nós damos quando ouvimos a palavra da fé, quando ouvimos aquela mensagem devastadora que nós somos pecadores, que não tinha solução para nós. Essa é a primeira mensagem do Evangelho, que eu e você somos pecadores. Então, quando nós ouvimos e cremos que há um Salvador, e essa é a boa notícia, que há um Salvador que veio nos salvar, que veio nos perdoar dos nossos pecados, dos nossos muitos pecados. Por isso que ele está falando, você ao confessar com a boca, você já tem que ter crido no seu coração. O teu coração e o meu coração já tem que estar rendido a Ele. Nós podemos falar muitas coisas, podemos pronunciar muitas palavras, palavras bonitas, bem eloquentes, bem argumentativas, palavras muito bem conectadas umas com as outras, impactar a audiência. Podemos fazer muitas coisas com a nossa boca. Eu já tenho visto isso demais na nossa vida, na nossa jornada cristã. Mas, meu irmão, o quanto do que nós falamos tem crido, tem estado no nosso coração? O quanto que tem havido comprometimento com aquilo que eu falo? Veja os fariseus em Mateus capítulo 15. Capítulo 15, ele está falando dos fariseus e dos escribas, pessoas entendidas, pessoas que compreendiam a lei, que escreviam a lei, que determinavam como as coisas que o povo tinha que caminhar. Mas, no entanto, Jesus dá uma palavra para eles, usando uma profecia de Isaías, dizendo que este povo honra-me com os seus lábios ou com a sua boca, mas o coração deste povo está longe de mim. Às vezes pode ser essa a nossa realidade. Às vezes nós ouvimos muitas pregações, ouvimos muitas mensagens, lemos muitos livros, até lemos muito a Bíblia, mas muitas vezes o nosso coração não está crendo naquilo que nós estamos ouvindo. Então a boca tem que confessar aquilo que o coração crê, que o coração recebeu, que o coração tornou real. Então, para que isso seja desenvolvido na nossa experiência, a resposta que nós vamos dar ao ouvir a palavra de Deus, naquilo que nós cremos, palavras como eu falei, palavras claras, palavras que estão bem apresentadas para nós, não temos dificuldade nenhuma em entendê-las, não necessitamos de um intérprete da palavra, nós as compreendemos bem, mas o que acontece muitas vezes é porque nós recebemos essa palavra muitas vezes com incredulidade. Nós algumas vezes agimos como aqueles dois filhos em Mateus 21. Um recebeu uma palavra do pai dizendo: meu filho, vá para a vinha trabalhar. Ele ouviu aquela palavra e disse: sim, Senhor, eu vou. E não foi. O outro filho recebeu a mesma palavra e disse: não quero. Mas arrependido. Ou seja, ele reagiu, ele considerou, ele meditou quem estava falando com ele, e o que ele fez? Ele voltou a trabalhar na vinha, ou seja, ele obedeceu a palavra do pai. É por isso que eu estava falando. O importante aqui não é o seu sucesso ou o seu fracasso, a sua popularidade ou a sua impopularidade. A questão, o ponto é como nós respondemos à palavra de Deus. Se nós estamos reagindo à palavra de Deus, aquilo que Ele está falando está queimando o nosso espírito, está ardendo o nosso coração, está nos movendo, está tirando da nossa zona de conforto, desse lugar confortável que nós nos encontramos, que já estamos há anos, já estamos acostumados a fazer certas coisas, já são mandamentos que maquinalmente nós aprendemos, como diz Isaías 29:11, mandamentos de homens, preceitos de homens, normas, regras de homens, coisas que não têm mudado a disposição do nosso coração. Permanecemos muitas vezes os mesmos, a nossa mentalidade permanece a mesma, acerca do casamento, acerca da criação de filhos, acerca dos nossos negócios, das nossas relações com nossos irmãos e irmãs, permanecemos ainda os mesmos. Deus nos diz claramente, amais uns aos outros, mas nós estamos colocando aí dificuldades, achamos que temos que ter um intérprete para isso. Quando temos que amar, nós temos que amar. Quando diz que temos que acolher, nós temos que acolher. Esta é a palavra de Deus. Não é a minha, não é a sua palavra, não é o que eu sinto que você sente. A nossa disposição, meu irmão, minha irmã, deve ser sempre de querer obedecer ao Senhor. É dessa maneira que Deus vai alcançar o seu propósito.
não é sabendo muitas coisas que nós temos, não é saber se nós conhecemos a exegese, a hermenêutica, a apologética, como vamos fazer a defesa da nossa fé. É importante que saibamos todas essas coisas, não tem ignorando nada nenhuma dessas coisas. É importantíssimo isso. É isso que nos dá solidez, que nos dá consistência na nossa caminhada cristã. Mas, meu irmão, como isso tem afetado as nossas vidas, as nossas casas? Como está afetando nossos casamentos? Olhe para a situação que nós estamos vivendo hoje. Nunca se falou tanto em casamento nesses dias. Palestrantes tops falam sobre casamento, cursos sobre casamento. Mas olha, meus irmãos, a quantidade de divórcio. Olha a quantidade de divórcio. Nós temos que ver, tem alguma coisa aqui, que nós não estamos recebendo. A palavra não está impactando os nossos corações. Nós, diante das dificuldades conjugais, nós preferimos querer romper do que buscar aquilo que está errado, de se ajoelhar, de se curvar perante Ele, como diz lá em Filipenses 2, versículos 9 a 11. Toda língua deve confessar a Jesus e todo joelho deve se dobrar a Ele. Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos nos curvando? Será que nós estamos nos inclinando ao Senhor? Sabemos que não é fácil, meu irmão. Sabemos disso. Mas nós temos que crer naquilo que a palavra de Deus apresenta para mim e para você. Vamos entregar totalmente o nosso coração. Tenhamos um espírito fervoroso, um espírito pronto para servir ao Senhor, pronto para poder... Lembra da sarça ardente? Aquela sarça, aquele arbusto se queimava, tinha chamas lá, mas ele em si não se queimava. Moisés viu aquilo e ficou impressionado. Nós também temos que ter um espírito fervente, um espírito borbulhante, um espírito efervescente. Essa é a maneira que o Senhor quer que nós vivamos esses últimos dias. Quero ler uma frase para você e terminá-la aqui, de um autor chamado Kent Hughes. Você jamais poderá ter uma mente cristã sem ler as Escrituras com regularidade, pois você não pode ser influenciado por aquilo que não conhece. Nós devemos conhecer a Escritura, devemos nos dedicar à leitura regular da Bíblia, conhecer os livros, conhecer os seus autores, conhecer aquilo que o autor quer falar para mim e para você, para que nós possamos responder adequadamente ao nosso querido Senhor, que está muito próximo de voltar, mas como está o meu e o seu viver? Vamos levar isso em consideração diante de Deus. Vamos nos apresentar a Ele. Vamos dizer a Ele como está o nosso coração. Lembre-se que Paulo falou, confesse com a boca, mas creia também no coração. Boca e coração têm que estar ligados. Têm que estar em consonância. Eles têm que estar unidos, casados, a boca e o coração. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de podermos compartilhar a Tua palavra. Que o Senhor possa nos dar um coração que possa responder prontamente àquilo que o Senhor está nos falando. Nos ajude a praticar o que nós estamos ouvindo. Senhor, abençoa os nossos irmãos, as nossas irmãs, os nossos amigos que irão ter acesso a esta palavra. Senhor, que de alguma maneira o Senhor possa alcançar os seus corações e que de alguma maneira o Senhor possa trazer uma resposta positiva no coração de cada um deles. Que as suas vidas possam mudar, que as suas vidas possam ser transformadas, assim como o Senhor tem transformado aqueles que têm ouvido a sua palavra. Senhor, nós te pedimos tudo isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a você e a sua família. E por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar aí o seu like, para que nós possamos continuar com essas transmissões. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Louvado seja o Senhor. Amém. Deus abençoe.